Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Que nós possamos hoje nos entregar mais a Jesus, aceitando as palavras de Deus, entendendo um pouco mais dos ensinamentos que Jesus veio trazer para nós e que os apóstolos propagaram, que tudo que foi feito para que nós não nos perdêssemos no caminho está colocado na Bíblia. E nós aqui hoje, como todos os dias, lemos um trecho da Bíblia, tentamos fazer uma interpretação e logo em seguida fazemos a nossa oração. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos ao nosso estudo de hoje. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deveriam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Estes homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente a todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então, Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam os lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas, certa vez, um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E então, o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa, feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então, muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou
a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Atos, capítulo 19, versículos 1 ao 20. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Romanos, capítulo 8, versículos 26 ao 30. Amém, meus irmãos, amém. A gente tem que aceitar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é um componente de todo o trabalho, de todo o plano do Senhor conosco. Ele, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos que Jesus é Filho de Deus e que nós nos convertemos, como se diz, nos transformamos em pessoas em que desejam ser melhores, desejam se espelhar naquilo que Cristo veio nos ensinar. O Espírito Santo entra em nós e ele nos serve de consciência, ele nos serve de consolo, ele está nos assistindo a todos os momentos. É como um elo de ligação, é como uma forma de proteção, de auxílio que Deus manda para nós, para que nós não fiquemos nos sentindo sozinhos. Ele trabalha conosco, está conosco todo o tempo que nós necessitamos e que nós andamos aqui na terra. Então, meus irmãos, é mais ou menos isso que eu entendi aqui, que nós precisamos aceitar a Deus, aceitar a Jesus. É basicamente isso. Não tem outra história, outro caminho. Só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E é por aí que nós devemos trilhar por este caminho. Esse é o que eu entendi, é o que eu também desejo trilhar por esse caminho. Tá certo que a gente cai, a gente desliza, mas aí é como ele diz, o Espírito Santo de Deus está orando a nosso favor, está ali nos assistindo, está fazendo com que nós nos arrependamos de nossos pecados, que nós fiquemos mais alertas. É o elo de ligação entre Deus, Jesus e a gente aqui na Terra, que muitas vezes a gente precisa do Espírito Santo para nos despertar, para nos alertar sobre os perigos, alertar sobre as nossas atitudes, aquilo que estamos fazendo errado. Foi assim que eu vi, foi assim que eu entendi, meus irmãos. Então, glória ao Senhor, meu Deus, e que nós possamos usar tudo isso que nós ouvimos e aprendemos um pouco mais hoje para o nosso benefício próprio, escutando a voz do Espírito Santo que há dentro de nós. Então, vamos agora orar, fazer uma ajuda ao nosso elo de ligação para que nós conversemos com o nosso Pai e Ele possa nos atender em nossas necessidades. Vamos à nossa oração de hoje. Glória a Deus. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós.
removendo os traços de maldade que ainda há em nosso espírito, alimentando o nosso ser do amor de Deus e nos abastecendo de coragem, de fé e de alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois Tu és a base de tudo, da nossa criação e de todas as coisas e de todo o universo. Tu nos criaste para sermos Teus filhos. Tu cuidas de nós em todos os momentos. Tu nos entregou o Seu Filho para que recebêssemos no coração o vosso Espírito Santo, que vem para nos moldar o caráter, evoluindo a nossa forma de pensar, nos repreendendo em nossos deslizes e promovendo que sejamos mais maduros, aceitando os Teus mandamentos, meditando em Tuas palavras e revelando os nossos erros e derrotando todos os nossos males, pisando o maligno bem debaixo de nossos pés. Pois o Senhor fez com que o universo conspire a nosso favor, e o Teu Espírito Santo pede por nós em oração. E é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Bom sábado a todos. Que Jesus caminhe conosco, nos guiando e protegendo por toda a nossa estrada.